Mas o fruto do Espírito nós falamos sobre isso, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? O primeiro fruto aqui, nós falamos na semana passada, é o amor, que é a base de tudo. É a base de tudo. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, amados, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, as pessoas acreditam que quando falamos em língua estranha, falamos em língua dos anjos. Não falamos em língua dos anjos. Primeiro que o apóstolo Paulo, ele não falou, olha, eu falo a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, isso não teria proveito. Não é isso que ele diz. Ele diz, ainda que eu falasse. Ou seja, isso quer dizer que ele não falava a língua dos anjos. Tá? Aí ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, no mundo existem mais de 200 dialetos. Mais de 200 idiomas. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ainda que eu falasse uma língua que só fala lá no céu, e ainda que eu falasse todas as línguas que existem na face da terra, se eu não tivesse amor, não teria proveito nenhum. O amor é a base de tudo. Amém, gente? E quando nós falamos aqui, eu quero que você leia comigo em cima. Só a primeira parte do versículo. Leia comigo. Mas o fruto... Agora, você percebeu que são 9, quando nós começamos a falar dos frutos ali, do fruto, mas o apóstolo Paulo não colocou os frutos, ele colocou o fruto. E você vê que são 9, pode ver que não está no plural. Não é verdade? Não está no plural. Porque o Espírito Santo é um. E quando o Espírito Santo está sobre nós, só vai gerar um tipo de fruto, fruto do Espírito. Pronto. E quando nós começamos a desenvolver ou a gerar o fruto do Espírito, daí o resto é consequência. Amor, alegria, amém? Eu quero que alguém abra comigo aí, por favor, 2 Coríntios, coloca lá, capítulo 6, verso 10. Segunda Coríntios, capítulo 6, verso 10. O amor é a base de tudo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, gente. Parece contradição. A parte A do versículo. Parece que a Bíblia ela se contradiz ali. O apóstolo Paulo escreveu assim: entristecidos, mas sempre alegres. Você entendeu? Entristecidos, mas sempre alegres. Sabe por quê, amado? Porque as tribulações, as dificuldades desta vida, desta terra, não pode roubar aquilo que Deus te deu. Não pode. Amém, gente? Paz. A Bíblia diz em Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Amém, gente? E ponto final. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que você tivesse paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, paz, benignidade, né? Ou amabilidade. Amabilidade. Amém? Que é a habilidade de amar. E a bondade. Vamos parar um pouquinho na bondade? Vamos lá? Você sabe o que é bondade? Quem sabe descrever? Alguém que é bom. Sabe descrever, Heber, alguém que é bom? Consegue descrever? Alguém que é bom, ele é generoso. Pronto, ele é generoso. Você não consegue ignorar uma pessoa que tem esse fruto, ele é evidente nele, ele não consegue ignorar uma pessoa que mora na rua. Por exemplo, não consegue ignorar. Porque ele é bom. As pessoas o maltratam. Ele tem até apelido de bobo, de trouxa, de retardado, porque as pessoas maltratam, mas ele ama. Ele ama. Porque ele é bom. Aí você vai dizer, não, mas ele é bobo. Não, ele é bom. Existe uma bondade nele. Está entendendo?
Existe uma bondade, a pessoa está brigando com ele, ele está lá, viu, mas eu te perdoo. O meu pai dizia, né, o meu pai, ele falava brincando, é claro, que Jesus disse que se alguém lhe convidar para andar 1 milha, ande 2. Ou se baterem de um lado da sua face, ofereça a outra, né? Que é difícil, né? É difícil. Aí meu pai falava assim, brincando, né? Meu pai falava, eu faço isso. Se baterem numa face, eu ofereço a outra. Aí depois eu digo, olha para cima que o castigo vem de cima. Né? Aí quando a pessoa olhar para cima, eu bato no queixo. Meu pai dizia isso, né? Brincando. Mas é lógico que uma pessoa vingativa não é uma pessoa boa. Está entendendo? Não é uma pessoa boa. Você quer ver como nós traduzimos uma forma de como nós mostramos, espelhamos para vocês uma pessoa boa? Por exemplo, só um exemplo. Eu tenho um amigo que tem uma bicicleta, só um exemplo. E a bicicleta dele vale R$1.000. Só que ele está apertado porque o aluguel dele vai vencer, e o aluguel dele é R$700. Mas a bicicleta vale 1.000. Aí ele disse para mim assim, ô Marcelo, não quer comprar minha bicicleta? Quanto vale sua bicicleta? Vale 1.000, mas eu preciso pagar o aluguel. E o aluguel é 800, então eu dou R$800 na sua bicicleta. Você é uma pessoa boa? E está cheio de pessoas assim por aí, tentando tirar proveito da ruína dos outros. Sabe, tentando tirar proveito da ruína dos outros. E não existe meio termo. Estava dizendo quinta-feira, semana passada, não existe meio termo, amados. Ou você é ou você não é, não existe o meia boca. Ou você está cheio do Espírito Santo ou você não está. Eu fico feliz em ver um grupo de pessoas na igreja hoje, depois da ministração da pastora Castorina, porque eu entendo que é um povo que está com sede e fome, e quer viver em Deus, quer ter experiência com o Senhor. Eu estava falando lá na célula ontem sobre isso. Ontem eu contei algumas experiências na célula com Deus, né? Porque quando nós queremos nos envolver com o Espírito Santo, queremos estar mais próximo do Espírito Santo, nós começamos a fazer loucura, amados. Aqui tinha um quarto, vou contar para vocês agora a história. Aqui tinha um quarto, nós chamava Quartinho dos Profetas. Era aqui, né, pastorão, do escritório do pastor Douglas, hoje. E um dia, eu estava num propósito com Deus, 6 da manhã, 6 da tarde e meia-noite. Propósito de oração. Das 6 às 7 da manhã, das 6 às 7 da noite e da meia-noite a 1. Só que, sabe aquele momento em que você está orando, já faz mais de mês, e parece que o céu está fechado. Deus não fala com você, você não ouve a voz de Deus, e você... Aí um dia eu entrei no quartinho, eram umas 4 horas da tarde, tinha terminado de orar aqui na igreja, fui para o quartinho, e falei assim para Deus, falei, Senhor, já faz um tempo que eu não ouço a sua voz. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu falei isso com Deus. Eu não vou sair. E aí comecei a orar. E fiquei orando. Aí os meninos chegaram, foram tomar banho, foram dormir, o Jairo, o Gesiel, o Geanderson e o Andrei. E eu ali orando, falando com Deus. Deus, eu não vou sair daqui. Vai amanhecer o dia, eu vou ficar aqui. E se o Senhor não falar comigo, eu vou ficar aqui. Eu não saio enquanto o Senhor não falar comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Daí, era umas 3 horas da manhã, caiu um travesseiro de cima do guarda-roupa. Amados, aquela porta ali estava fechada, mas quase que eu quebrei a porta de susto. Quando o travesseiro caiu, eu levantei e queria sair correndo, a porta estava fechada. Aí Deus falou comigo, falou, tá vendo, você está com medo do travesseiro, ainda quer que eu fale com você? Ou seja,
mas Deus falou comigo. Uma alma que tem fome e sede, ele quer ter experiência com Deus. A pessoa, quando tem o desejo de aprender, de conhecer, de estar próximo, de se envolver, sabe, ele faz loucura. Ele faz loucura. Sabe o Ezequiel 37? 37 a 27, que fala sobre... 37. Ezequiel 37 fala sobre o vale de ossos secos, né? Não, então não é o 37. Fala sobre a torrentes de água purificadora, 47. Ezequiel 47. Ali é um exemplo muito legal. Deus dá uma visão para o profeta e de repente ele vê as águas estão onde? Nos tornozelos. Aí Deus manda ele caminhar um pouquinho, ele caminha, a água está aonde? No joelho. Aí Deus manda ele caminhar mais um pouquinho, daí ele caminha e as águas estão aonde? No lombo. A água ali, ela representa o Espírito. É tão certo isso que a Bíblia diz que aonde aquela água passa, gera vida. As árvores começam a nascer, começam a produzir fruto, porque ela gera vida, aquelas águas. Então aquela água, ela representa nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Só que se você ler bem a história, ou a visão que Deus dá para o profeta ali, ele está dizendo assim, tem pessoas que não têm coragem de ir no profundo, amados, de mergulhar. E aí só fica com água no tornozelo, no joelho, porque tem medo de se envolver. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Glória seja dada ao seu nome, Senhor. Mas tem aqueles que vai no profundo, amados. Sabe, que vai no profundo. Aquele que vai até onde não dá mais pé para ele. Porque quando não der mais pé para você, você está nas asas do Espírito. Quando você não conseguir mais, aí ele te carrega, é ele que te leva. Louvado é o nome de Jesus. Vamos lá. Fidelidade, bondade, fidelidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, deixa eu te dizer, quem já viu eu aqui, o Marcelo, falar bem do pastor Douglas aqui? Levanta a mão. Quem já viu? Algumas pessoas já viram falar bem do pastor Douglas, né? Algumas pessoas. Quem já viu eu falar aqui em cima que amo a pastora Eliane? Quem já viu? Levanta a mão. Meu Deus, todo mundo. Isso aí, tá vendo, pastora? Ó. Te amo, viu? Amados, quem já viu eu falar bem da minha esposa aqui em cima? Bastante gente, todos falam. Eu não posso dizer que ela é a mulher mais bonita do mundo, porque eu não conheço todas, mas entre as que eu conheço, te amo, viu? Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta nada eu falar bem do pastor aqui, e se um dia eu falar bem do pastor aqui, falar mal do pastor para você, não ande comigo. E não me ouça nunca mais. Porque daí eu estaria sendo infiel ao meu pastor, infiel ao meu ministério, infiel à minha igreja. Não adianta nada eu ser fiel ao meu pastor, aos meus pastores, e ser infiel à minha esposa. Adianta alguma coisa? Ou adianta eu ser fiel à minha esposa e ser infiel à minha igreja, aos meus pastores, adianta alguma coisa? Não. Estava dizendo, não tem meio termo. Ou é ou não é. Eu preciso ser fiel, em primeiro lugar, a Deus. Não adianta nada eu ser fiel à minha esposa e não ser fiel aos meus filhos. Não adianta nada eu ser fiel aos meus filhos e não ser fiel à minha esposa ou à minha igreja. Ou aos meus compromissos no meu ministério, ou as contas que eu faço. Não adianta nada, mas. Fruto do Espírito, fidelidade. Eu preciso ser fiel em tudo. E em primeiro lugar, a Deus. Não adianta eu ser fiel à minha igreja aqui, aos meus pastores, e não ser fiel à minha célula.
É verdade ou não é? Não adianta eu ser fiel à minha célula e não ser fiel à minha célula. A célula que Deus nos deu lá, né? Que é do Senhor, não é minha. Porque nós não somos donos de alma. As almas, elas pertencem a Deus. Né? As almas, elas pertencem a Deus. É tudo dele, amados. Inclusive eu também sou dele. Então é tudo dele. Senhor, é tudo para o Senhor. Amém? Nós vamos minar Piraquara, vamos tomar Piraquara em nome de Jesus. E é tudo para o Senhor. Amém, gente? É tudo para Ele. Vai chegar uma hora, amados, que você vai encontrar com gente no supermercado, vai estar subiando, você vai perguntar, viu, você é crente? Eu sou de qual igreja? Eu sou da comunidade evangélica, mas na verdade, como que eu não te conheço? Porque cuidar de 50, 100 é fácil, eu quero ver cuidar de 5, 10 mil, 50 mil. E Deus vai nos dar. E escuta o que eu estou dizendo, porque a partir de hoje, Deus vai levantar profetas, pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que vai, sabe, conquistar bairros inteiros sozinho. Louvado é o nome de Jesus. Pessoas fiéis, amado. Pessoas fiéis, fiéis a Deus. Fiel ao seu pastor, fiel ao seu ministério. Fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos. Fiel ao seu patrão. Fiel ao seu trabalho, fiel em tudo. Deus só pode usar pessoas fiéis. Está entendendo? Deus só pode usar e Deus só vai usar pessoas fiéis. Amém, gente? Deus não tem negócio com infiel. Deus não usa infiel. Deus não levanta infiel. Deus só levanta pessoas fiéis. Amém, gente? Amém? Louvado é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu preciso correr. Qual que é o próximo? Coloca lá para nós. Fidelidade. Mansidão. Nós falamos sobre mansidão aqui a semana passada, não falamos? Pessoas, então eu vou pular porque eu preciso correr. E domínio próprio. Você conhece alguém que não tem domínio próprio? É simples. É só ele levar uma fechada no trânsito. Se ele xingou, não tem domínio próprio. O Tiago escreveu o seguinte: se o homem não consegue controlar a sua língua, o Tiago, ele falou assim, não. Deixa eu recapitular aqui. O Tiago falou que o homem ele consegue colocar freio na boca de animais grande, mas não consegue controlar a sua língua. E um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Você precisa dominar o seu temperamento. Sabe, nós precisamos dominar o nosso temperamento. Sabe, precisamos dominar o que falamos. Eu fui esses dias, foi antes de ontem à noite, o Gesiel me ligou. E ele queria descer lá na nossa construção. Tem coisa que Deus faz para nós, sabe, Deus faz para nós entendermos, amado, alguma situação. Por exemplo, a coisa mais ruim que tem é você chegar na sua casa e saber que tem outra pessoa usando a sua casa. Eu fico imaginando o Espírito Santo. Quando ele chega em nós, e nós estamos ocupados com tantas coisas, e não tem lugar para o Espírito Santo. Cheguei na minha casa esses dias, na minha casa que eu estou construindo, está coberta, né? Ela estava fechada para o lado de dentro, eu não pude entrar, porque tinha um camarada dormindo lá. A casa é minha, mas estão ocupando. Agora imagine o Espírito Santo quando ele chega na nossa vida. Ou chega em nós. Porque a casa é de quem, amados? Você é a casa de quem? Fala com convicção, você é a casa de quem? Agora, se ele chegar agora aí, tem lugar para ele? Então, amados, já está errado, porque ele não tem que chegar agora, ele já tem que estar aí. Ele já tem que estar aí, ocupando a casa dele. Sabe? E eu estou dizendo isso, eu vou explicar para você porque eu estou dizendo isso. Porque quem está cheio do Espírito Santo tem o domínio próprio, ele não se estressa por qualquer coisa, ou seja, ele não se estressa. O pessoal de São Paulo, lá da Videira, eles diziam o seguinte: gente, quer ver se o camarada é crente, leva ele para o futebol. E fala assim para um grandão do time, coloca um zagueiro nele. Cada vez que ele pegar a bola, dá uma rasteira nele. Se ele aguentar pelo menos 45 do primeiro tempo, ele é crente. Sem xingar, é lógico. Domínio próprio. Domínio próprio. Sabe? Nós precisamos entender. Precisamos ter o domínio próprio. Amém, gente? Agora, quando nós temos essas
todas essas qualidades, ou seja, quando o Espírito está em nós, e nós conseguimos deixar transparecer todos esses frutos, acontece algo tremendo, amado, porque as pessoas não vêm atrás de nós porque somos bons, porque eles veem o fruto do Espírito em nós. Amém? Eu quero que você leia comigo Isaías 61, coloca lá. Isaías 61. Louvado é o nome de Jesus. E nós já vamos daqui, vou falar um pouco sobre Isaías 61 e nós vamos orar. Oh, aleluia. Quem está cheio do Espírito, levanta as duas mãos para o céu e leia comigo isso aqui. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. E anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você está cheio do Espírito? Então, amado, você vai começar a gerar frutos. Não somente no seu caráter, mas você vai ter filhos na fé. Porque é isso que o Espírito faz. O Espírito do Senhor está sobre nós. Para o quê, gente? Ele tem uma finalidade. Ele não está em nós para nos deixar mais bonito. Não. Porque tem um ditado lá fora que diz que toda panela tem sua tampa. Então o mais feinho, o mais bonitinho vai casar do mesmo jeito. Eu casei, amados. Então você vai casar também. Está entendendo? E é bem dispareio ainda. É bem dispareio, porque a minha esposa é linda. Está entendendo? Mas Deus me deu um presente. Amém, amados? Então o Espírito Santo ele não vem sobre você para deixar você mais bonito ou mais feio. Ele tem uma finalidade. O que aconteceu lá no dia dos Pentecostes, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo? Quem lembra o que aconteceu? A Bíblia diz que veio um vento, amados. Veio um vento e todos eles foram cheios do Espírito. Aí a Bíblia diz que lá em Jerusalém havia pessoas de várias nacionalidades diferentes. Pessoas que falavam em dialetos diferentes. E eles ficaram admirados quando eles chegaram lá e os discípulos estavam falando em línguas. E eles falaram, como que pode? Eles não são judeus, mas eles estão falando no nosso idioma, estamos entendendo tudo o que eles estão falando. E o Pedro saiu dali e pregou um sermão, amados, e 3.000 pessoas aceitou Jesus naquele dia. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, uma das evidências é filhos da fé. Precisamos ter filhos na fé. Os discípulos foram cheios para dar sequência na igreja, para gerar filhos, frutos. Nós não somos estéreis. Nós temos um ventre frutífero. Está entendendo? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. E se nós não somos, vamos nos encher hoje, amados. Vamos nos encher hoje. O Espírito Santo está em você por uma finalidade. Ele te encheu por uma finalidade. Tem um motivo. Sabe, tem um motivo. E esse objetivo ele precisa ser cumprido. Amém, gente? Hoje eu quero orar por você. Pode ser que você seja batizado aqui hoje, saia daqui falando em línguas e chore uma semana como chorou Ailton. Pode ser. Pode ser. Pode ser que você saia daqui cheio dos dons. A Bíblia fala sobre o dom de maravilha. Quem já ouviu falar do dom de maravilha? Porque, amados, orar por dor de cabeça é fácil. Né? Eu conheci uma pastora que quando alguém tinha dor de cabeça, ela deixa que eu vou orar. Aí chegava lá, preparava de pirona, orava e falava, agora tomo de pirona. Mas eu quero ver orar pelo paralítico. Eu quero ver orar pelo cego. Eu quero ver orar pelo mudo, pelo surdo. E Deus vai te encher hoje aqui, amados. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai ter um paralítico que vai encontrar você na rua e vai continuar paralítico. Porque Deus vai te encher. Amém?
Quando nós falamos aqui de fidelidade, você entendeu que a fidelidade ela abrange todas as áreas da sua vida, todas elas, todas as áreas da sua vida. Precisamos ser fiel em tudo, principalmente ao nosso Senhor. Amém?